amiga, olá meu amigo, tudo bem com você? Muito boa noite para você que está me assistindo ao vivo nessa semana de concursos públicos. Caso você vá me assistir em outros momentos, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim. O importante é que você está aqui comigo. É muito prazer, para você que não me conhece, eu sou a professora Renata Orsi, eu sou juíza do trabalho aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, sou juíza substituta do trabalho. Eu sou professora aqui do meu curso já há alguns anos e eu coordeno a área trabalhista aqui no meu curso. E aí o Darlan pediu para conversar um pouco com vocês a respeito das carreiras da magistratura, do concurso da magistratura, esse concurso. Eu sei que muita gente sonha com esse concurso e olha, gente, eu recomendo, tá? Eu não me arrependo em nada de ter virado juiz, eu dei uma guinada na minha vida, eu fui advogada por 15 anos, e aí um belo dia eu decidi prestar o concurso da magistratura, acabei prestando e passando no primeiro concurso unificado nacional da magistratura do trabalho. Então, quero compartilhar um pouco dessa experiência, né, com vocês, que eu sei que vocês gostam do tal depoimento do aprovado, e a gente vai conversar, o pessoal aqui do meu curso preparou um materialzinho para a gente conversar sobre os concursos que a gente tem perspectiva e tal, então vou conversar um pouquinho com você a respeito disso, tá bom? Vou colocar aqui no nosso material, o Darlan pediu desculpas, mas ele não conseguiu me acompanhar nesta gravação, nesta aula, né? Porque tá cheio dos compromissos. Ontem tava lá em Porto Alegre, então ele não conseguiu, mas, né? Estou aqui representando, tá bom? Eu e meu chefe. Então, assim, a gente preparou aqui um materialzinho, óbvio que isso aqui se você quer ser juíza, você sabe disso. Então, a gente tem a estrutura da Justiça do Trabalho, né? A carreira, da Justiça do Trabalho, não, perdão, da Justiça brasileira. A carreira abrange a Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Eleitoral e Justiça Militar. Então, esses são os ramos da carreira. Na Justiça Estadual, a gente tem os cargos de juiz de direito e desembargador. Justiça Federal, mesma coisa. Justiça do... na verdade, só que não é juiz de direito, hein, gente? Pelo amor de Deus, aprendam isso, não fiquem me chamando de juíza de direito. Eu não sou juíza de direito, eu também não sou juíza federal. Cada carreira tem o seu nome, né? Mas, então, na Justiça Federal tem o juiz federal e o desembargador. Na Justiça do Trabalho, juiz do trabalho substituto, que é o meu caso, o juiz do trabalho titular e o desembargador ou juiz de tribunal. Justiça Eleitoral são os juízes eleitorais de composição mista. E a gente tem 27 tribunais de justiça, 6 tribunais regionais federais, 24 TRTs e nós temos os tribunais superiores, STJ, TST, TSE, STM e STF. Isso aqui, então, é o que eu falei, né? É o básico, né, para vocês conhecerem aí a carreira. Isso está na Constituição, isso não é mistério para ninguém. Se você não sabe isso, tem que voltar algumas casinhas, tá, gente? Vocês sabem que o pessoal aqui do meu curso fala que eu sou direta e eu não engano ninguém, é verdade. Então, assim, se isso aqui que tá nesse slide é novidade para você, você vai ter que voltar umas belas casinhas, porque senão não vai rolar, tá? O concurso da magistratura, muita gente acha que é uma extensão da prova da OAB, e não é, pelo amor de Deus, gente, assim... A OAB, ela cobra, assim, às vezes eu tento fazer essa estimativa, mas eu acredito que o nível de dificuldade da OAB equivale a uns 35% do nível de dificuldade da prova das provas de magistratura. Então, por favor, tá? A gente tem que virar a chave aqui quando a gente começa a se preparar para a magistratura, porque é uma bomba que você vai pegar, e eu vou falar sobre isso, não é para desanimar ninguém, mas assim, é uma questão de preparação, né? E aí, eu vou já falar mais do concurso, mas... Opa, desculpem, gente. Os principais cargos para a magistratura são o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho e os ministros, né, dos tribunais superiores. Eu nem concordo aqui com o que colocaram, eu não quis mexer no PPT, mas esse negócio de ministros nos tribunais superiores, não, né? Assim, vamos pensar, eu gosto sempre de trabalhar com carreiras de ingresso. E aí, carreiras de ingresso na magistratura são essas 3 primeiras. Você pode optar por prestar um concurso para a magistratura estadual, e aí você ingressa na carreira de juiz de direito. E aí, você viu, gente, eu já tinha colocado aqui para você, deixa eu só voltar, que nós temos 27 tribunais de justiça estaduais, né, espalhados aí pelo Brasil, de forma que, assim, sempre tem concurso para juiz de direito, tá, gente? Sempre tem.
Porque são 27 tribunais de justiça e os concursos são organizados pelos próprios tribunais. Agora, não, eu quero ir para a magistratura federal, daí você tem que prestar o concurso de juiz federal, e aí a gente tem também 6 tribunais regionais que organizam os seus próprios concursos. E a gente tem juiz do trabalho, que é a minha carreira, nós temos 24 TRTs, só que hoje, na minha carreira, o concurso é unificado. Então, nós temos um concurso para o Brasil inteiro, tá? Tem gente que acha que houve a época, né, antes de eu prestar o meu concurso, a gente realmente tinha 24 concursos, assim, simultâneos de TRT, porque nós tínhamos 24 TRTs e cada qual fazia o seu concurso. Então, assim, a gente tinha muito concurso simultaneamente, a galera viajava, eu me lembro. Eu nunca fui concurseira, eu não tinha, né, assim, nem tempo, né, paciência para ficar prestando concurso em tudo que era lugar. Então, eu não prestava. Aí, quando unificou, eu prestei. Então, nós já tivemos aí 2 concursos unificados, né? E é isso, como é que funciona o concurso unificado, só para você entender, você que pensa em imagens do trabalho, porque é aquilo, não, eu quero ser juiz estadual de São Paulo, por exemplo. Você vai prestar o concurso para o TJ de São Paulo, né? E você vai atuar aqui em São Paulo, vale para qualquer estado. Magistratura do Trabalho, como o concurso é unificado, é um pouco diferente, porque você presta o concurso unificado para o Brasil inteiro. E aí, você, conforme a sua classificação, conforme a sua posição no final do concurso, você seleciona onde você vai atuar. Então, por exemplo, eu queria ficar em São Paulo. Graças à minha classificação no concurso, eu consegui pegar uma das vagas de São Paulo. Agora, assim, por exemplo, né, o que aconteceu bastante, né, tinha um pessoal que o meu concurso tem muito mineiro, a minha turma de concurso tem muito mineiro. E sei lá, tinha uma vaga em Minas só. Então o pessoal, né, o primeiro colocado, lá o segundo colocado já pegou a vaga em Minas e o pessoal ficou pé da vida porque não conseguiu pegar as vagas em Minas. Aí depois, hoje esse pessoal conseguiu remover, a gente tem remoção na carreira e o pessoal conseguiu remover. Mas é isso. Então, assim, você tem que contar com a sua classificação para você conseguir pegar a cidade que você quer, o estado que você quer. Às vezes não tem vaga, você tem que esperar uma remoção, tá? Mas aí é outra história. Vamos pensar em entrar no concurso, depois você pensa nos próximos passos, tá? Então, basicamente, essas são as 3, assim, frentes de carreira que a gente tem para ingresso na magistratura. Juiz de direito, então você presta concurso para o TJ, juiz federal para o TRF e juiz do trabalho para o TRT. E aí, a gente vai falar do ENAM, né? Eu tenho visto que muita gente não está se preocupando com o ENAM e eu quero conversar sobre isso com vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Porque, assim, o que a gente tem de requisitos para ingresso na magistratura do trabalho? Hoje, gente, é mania, tá, gente? Como eu sou do trabalho, a gente acaba falando, magistratura do trabalho, mas vamos falar de forma genérica. O que a gente tem de requisitos para ingresso na magistratura? Em primeiro lugar, óbvio, bacharelado em direito. Mas eu não posso já prestar o concurso antes de me formar? Então, poder até pode, só que você esbarra no segundo requisito, né? Que é o mínimo de 3 anos de atividade jurídica. Então, às vezes não vale a pena, gente, porque você se frustra, sabe? Você às vezes até passa no concurso e você né, nem se formou ainda, mas você já passa no concurso, só que você não consegue assumir porque você não tem os 3 anos de atividade jurídica. Então, eu recomendo, assim, realmente que você aguarde a sua graduação, né? Se torne bacharel em Direito, faça a prova da OAB. Tem gente que fica muito nessa coisa de, não, mas eu vou ser juiz, então não vou nem prestar a OAB. Isso é um erro, eu já vou explicar por quê. Por causa do segundo requisito, na verdade. Então, você passa aí, termina a sua graduação, passa no concurso público, a gente passa na OAB, e aí você começa a estudar, começa a sua preparação para a magistratura que você quer. Então, e aí eu chego no segundo requisito, o mínimo de 3 anos de atividade jurídica. Muita gente me pergunta, mas como é que conta essa atividade jurídica? A resposta é, depende do concurso, depende do edital do seu concurso. Então, a recomendação é sempre, tô pensando em prestar TJ do Piauí. Começa a pegar os últimos editais para ver o que o TJ do Piauí considera para fins de contagem dos 3 anos e o que ele não considera. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês, algo que é
já pacificado em todos os concursos da magistratura. Eu sei que MP tem algumas exceções, mas magistratura só começa a contar o prazo de 3 anos depois que você tem a colação de grau. Tá? Então, assim, você tem que ser bacharel em Direito para começar a contar o prazo de 3 anos. Isso é em todos os concursos da magistratura. Então, antes tinha umas coisas assim, mas dá para eu contar o tempo que eu tinha de não sei o quê, estágio não sei onde, conciliador não sei onde. Antes a gente tinha até algumas brechas nesse sentido. Mas hoje não tem mais, tá, gente? Assim, hoje para contar é o tempo depois que você se formou. Então, você se formou, você tem os 3 anos. E aí você tem que olhar no seu concurso, né? Agora, uma outra coisa que eu digo, eu falei para você, passe na sua prova da OAB, faça a sua prova da OAB, para você depois, né, começar efetivamente a se preocupar com o concurso público. Por quê? A gente tem visto nos últimos editais de concurso, nos últimos não, já coisa de uns 10 anos, assim, porque, ó, eu passei em 2017, já era assim na minha época, então pelo menos há uns 10 anos, os concursos, eles têm focado cada vez mais na atividade do advogado. Eles querem realmente aprovar pessoas que tenham vivência, que tenham a prática da atuação jurisdicional. Antes, as pessoas conseguiam provar tempo, né, de experiência jurídica, que a gente chama, com coisas bestas, sabe? Tipo, pós-graduação, tipo, sei lá, às vezes até você fazer cursinho preparatório contava. Hoje em dia, os concursos cada vez mais rechaçam isso. Os concursos querem realmente aprovar pessoas que tenham vivência prática na atividade de advocacia. Ai, Renata, mas eu não gosto de advogar. Você não sabe, cara, você nunca advogou, você só foi estagiário. E assim, não tem muita opção. O bom juiz, normalmente, é o cara que foi advogado, sabe? Porque ele sabe o que é estar lá do outro lado, ele conhece as dificuldades da carreira. E os concursos, eles têm cada vez mais privilegiado isso. Inclusive, gente, acho que é importante falar nas fases de concurso, né? Então, o meu concurso, por exemplo, a gente tem lá a fase de xizinho, fase objetiva, né? Que aí não tem muito jeito, são questões práticas, isso é uma outra coisa que eu falo. Esse negócio de ficar lendo letra fria de lei para passar no concurso, gente, é um mito, tá? Isso não existe mais desde a década de 90, início dos anos 2000. Realmente, lá na década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha essa coisa de o concurso pegar o CPC, dar Ctrl+C, Ctrl+V e pedir a questão, né? Hoje não é mais assim, você pode olhar as provas antigas. Hoje são casos práticos. Ninguém quer juiz que saiba decorar a legislação, não é isso. A gente quer juiz que saiba resolver caso prático. Inclusive o Enem é um reflexo disso, eu vou falar mais daqui a pouco. Então, mas a primeira fase. Então, assim, primeira fase, a minha, né, pelo menos, e na maioria dos concursos é assim, mas tem que olhar o edital. Tem xizinho, aí você faz xizinho e tal, passou. Aí você vai para a segunda fase, que é a fase escrita, né, a fase dissertativa. A partir da fase dissertativa, eles começam a cobrar sua vivência profissional, como advogado. Eles querem ver se realmente você tem vivência. Ou tem gente que já é servidor, né, mas tem que ter vivência. Então, eu lembro no meu concurso, por exemplo, que tinha uma pergunta ali sobre coisas do tipo, chegou na audiência, o advogado está sem procuração, o que faz? Sabe essas coisas, assim, bem práticas. E isso é cobrado na segunda fase, que é a dissertativa, na terceira fase, que é a sentença, né? É lógico, aí tem que ser prática, não tem jeito. E na última fase, que é a fase oral. Na fase oral, todas as perguntas que eu respondi eram assim, você tá lá na audiência, aconteceu isso, o que você faz? E não é uma coisa que o livro vai te ensinar. O livro não te ensina isso. Quem te ensina isso é a vivência. Então, por isso que, assim, é muito importante advogar, tá? Eu não gosto. Aí tem um povo que faz assim, assina não sei quantos atos lá por ano, acho que são 6 ou 8 atos, só pra contar o tempo. Cara, isso é uma enganação. E assim, você pode até conseguir se inscrever no concurso, mas eu te garanto que você vai ser reprovado na fase oral. Porque os ministros, né, quem for fazer a prova, os desembargadores, eles vão perceber que você não tem vivência. Então, você não gosta de advogar? Eu hoje posso dizer, eu gostava de algumas partes da advocacia, mas eu não gostava, por exemplo, de fazer audiência, né? Hoje eu gosto. Mas eu não gostava, por exemplo, de ir pro embate, sabe? Nunca gostei disso. Mas eu tive que fazer isso, porque, e assim, minha prova oral foi toda focada nisso. Então, não fica tentando achar subterfúgios. Vou fazer uma pós-graduação aqui que vale não sei quanto. Não, vai advogar, para você contar esses 3 anos de atividade jurídica. É o que eu te recomendo, tá? De coração. Vindo de uma pessoa que foi aprovada no concurso. É a melhor forma de você, inclusive, estudar para o seu concurso, certo? Beleza. Além disso, você tem que passar no Enem, tá? Eu já vou falar, vai aparecer um slide aqui, ó, do Enem.
2 segundos eu volto para falar do Enem. Mas assim, não negligencie o Enem. Tem gente aí que passa na OAB e fala, agora eu vou virar juiz. E não presta Enem. Você nunca vai virar juiz se você não prestar Enem, certo? Não só prestar, né? Tem que ser aprovado. Mas vocês entenderam. Mas onde eu quero chegar aqui? Oh, meu Deus. Sim, depois eu falo mais do Enem, né? Tem o quarto requisito, que é, obviamente, a aprovação no concurso público de provas e títulos. Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho dos títulos com vocês. Depois a gente volta no Enem. Então, além de fazer o Enem, você tem que ser aprovado, evidentemente, no seu concurso. Como eu disse para você, padrão da magistratura são 4 provas, são 4 etapas, né? 4 etapas eliminatórias. Então, é que a gente coloca uma quinta, que é a inscrição definitiva, mas eu nem vou me preocupar com ela. Então, a gente tem a prova objetiva, a prova discursiva, a sentença e a fase oral. Aí, se você passou em todas, você tem a quinta etapa, que é a inscrição definitiva, e é nesse momento que você tem que provar os 3 anos de atividade jurídica. Se você não provar, você está eliminado do seu concurso. Na verdade, a minha, ela foi antes da fase oral, tá? Então, no meu concurso foi xizinho, né? Objetiva, discursiva, sentença. Aí aqui a gente teve a prova dos 3 anos de atividade jurídica, né? E aí agora, nesse momento, você tem que provar o Enem, também a aprovação do Enem, e a fase oral. Essas fases são eliminatórias, então tem lá uma nota mínima, né? No meu concurso, a nota mínima... Na primeira fase varia, já para mandar real para vocês, tá? Para ninguém depois falar que eu tô enganando alguém. Magistratura do trabalho, a nota mínima da primeira fase é em torno de 80% da prova, tá? O meu concurso foi um pouquinho menos, acho que foi 75 ou 73, eu não me lembro mais, foi um pouco menos, porque ele foi considerado um concurso muito difícil. E aí, quando é um concurso muito difícil, a tendência é a nota dos candidatos cair e a nota de corte cair. Mas assim, foi fora da curva, tá? Na época foi a FCC que fez. E tanto é que mudou banca depois, porque foi considerado um concurso muito difícil mesmo da primeira fase. E aí a nota de corte baixou, e eles não querem que a nota de corte baixe. É isso. Aí, mas assim, o normal é 80, 85% de aprovação, né? De aproveitamento nas questões para você ser aprovado no concurso da Magis. Então, assim, eu sempre falo. Aliás, é uma coisa que minha mãe fala: se tem gente lá, é porque dá para entrar. Só que você tem que ter uma boa noção dos seus limites. Então, eu peguei uma prova da magistratura para fazer e eu fiz 30 pontos. Cara, você vai ter que voltar muitas casinhas. O seu tempo de preparação vai ser muito maior do que de outras pessoas. Não é para desistir. Mas você vai ter. Significa que o seu ensino jurídico que você teve na faculdade, muito provavelmente deixou a desejar. Então, você vai ter que voltar muitas casinhas, certo? Você tem que ter essa noção. Agora, não, já tô fazendo lá uns 60 pontos, 60 e poucos e tal. Beleza, então você tem que lapidar um pouquinho para você conseguir passar dessa primeira etapa. Então, como eu tava dizendo, essas 5 etapas são eliminatórias, né? Tem essa primeira fase, que aí depende da nota de corte, né? Aí, normalmente, as outras fases, a nota de corte já vem prevista no concurso. Normalmente é 6. Você tem que tirar 6 na prova para passar. Ah, mas é muito fácil tirar 6, é? Eu passei com, eu acho que foi 6,44, 6,18 e 6,15. Uma coisa assim. Ou 6,5. Enfim, foi uma coisa assim. É tudo ali. Sabe? Porque é muita exigência. É isso que eu falo pra você. É muito exigente o concurso. Então, parece que tirar 6, na faculdade, né? Na faculdade eu fui a melhor aluna da minha turma. Eu tenho uma plaquinha aqui que a São Francisco me deu dizendo que eu era a melhor aluna da turma. Só que assim, quando chega na realidade ali no concurso é outra história, tá? Então, essas como eu tava dizendo, são fases eliminatórias. Aí a gente tem uma outra fase, uma sexta fase, que é a fase de títulos. Foi até bom que eu falei da minha plaquinha, porque isso vem a calhar aqui. Na fase de títulos, a fase é só classificatória, tá? Então, assim, eu vou te dar o meu exemplo. No meu concurso, nós fomos, acho que, 220 aprovados, uma coisa assim. Eu fui aprovada na posição, acho que 130. Aí veio a fase de títulos, eu fui, salvo engano, para a posição 50. Foi uma coisa assim, graças aos meus títulos. Então, eu passei um monte de gente na frente. Os títulos, então, eles parecem não serem importantes, mas eles são para você pegar uma colocação melhor. Porque aí eu consegui São Paulo. Talvez se eu tivesse ficado lá no 130, eu não sei, tá? Foi uma coisa assim, eu pulei umas 100 posições, assim. Então, talvez se ficasse lá na 130, eu não ia conseguir passar, né? Mas, graças a Deus, deu certo.
Mas eu. Então, os títulos eles são importantes por isso. Aí você pensa, mas o que que conta como título? Ó, um exemplo de coisa que conta como título é essa plaquinha que eu ganhei da São Francisco, porque eu fui laureada. A aluna laureada, eu acho que isso só tem em federal, estadual. Eu acho que só vale, inclusive, se é faculdade federal ou faculdade estadual. Mas às vezes você que tá me ouvindo foi laureado e não sabe disso. Que isso vale. Porque eu não sabia. Quando eu ganhei essa plaquinha, tinha lá 22, 23 anos, eu lá sabia o que que era isso. Ai, que legal plaquinha, parabéns, né? E depois eu descobri que isso vale, e vale, eu não lembro quanto, mas valeu assim uma pontuação bem considerável para eu subir na classificação do meu concurso. Então fica a dica, se você foi o laureado da turma, ou sabe que vai ser o laureado da turma, saiba que você vai contar ponto com isso. Mas é só faculdade federal, eu acho que federal e estadual, tá? A minha é estadual, no caso, né? Então, estadual e federal. Beleza, que mais? Então isso conta, mas isso é raro, né? Porque é 1 em 1 milhão ali. O que mais conta é, sim, mestrado, doutorado. Isso me ajudou porque eu já tinha, mas você não vai sair correndo para fazer um mestrado agora, né? O que mais conta? Pós-graduação, pós-graduação conta. É pouquinho, tá? Mas conta. Quando você escreve algum livro, só que tem que ser livro sozinho. Se você escrever livro em coautoria, não conta. Artigo em coautoria, não conta. Então, escreve livro, escreve artigo, conta, mas de novo, tem que ser sozinho, não pode ser em coautoria, tá? E aí você tem que olhar o que mais o seu edital coloca. Mas, salvo engano, atuar como conciliador também funciona. Mesário acho que é critério de desempate, não tenho certeza. Mas aí você tem que olhar o seu edital para ver o que eles contam. E, gente, é importante, tá? Porque eu lembro que, no meu caso, eu fui a pessoa que mais teve título da minha turma. Porque eu tinha mestrado, doutorado, eu tinha esse negócio, eu tinha artigo, eu tinha livro, eu tinha mais de 15 anos de advocacia, também contava, sabe? Então, eu tive 7 pontos e tralalá. O máximo era 10, eu tive 7 pontos e tralalá. A segunda colocada, que inclusive é minha amiga hoje, na prova de títulos, ela tinha 3,5. Então, é assim, o povo não tem título. O pessoal não tem título. Quem tinha título conseguia lá 0,25, que era um artigo escrito, 0,50, e a maioria não tinha nenhum título. Então, é importante você se preocupar com os títulos também para você conseguir passar na frente, né? Ah, mas é injusto. Eu até acho, tá? Assim, de coração até acho que assim, é meio estranho, né? Porque a pessoa foi mais bem colocada do que eu, ela foi melhor no concurso do que eu. Só que os meus títulos me fizeram passar na frente dela. Mas a gente tem que pensar em estratégia. Você tá querendo ser aprovado, né? E você quer ser aprovado numa colocação boa. Porque, inclusive, a sua colocação, ela reflete para a antiguidade na carreira depois, né? Então, eu passei lá em, acho que é 52ª, uma coisa assim. Eu tô mais na frente da carreira do que as pessoas que ficaram para trás. Então, eu vou ser promovida antes, é isso. Então, assim, comece a pensar em adquirir títulos. Aí dá uma olhada no seu concurso público para você ver quais são os títulos que são aceitos, beleza? Agora, vamos voltar ao Enem. Enem não é minha realidade, porque eu não tive que fazer Enem. Na minha época, né, falou a senhora de 89 anos, mas é isso mesmo, na minha época não tinha Enem. Então eu não tive que fazer. Mas tá aí, se você vai fazer agora, né? Você necessariamente tem que fazer Enem. Gente, não é uma opção, é uma obrigação. Se você não fizer Enem, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai virar juiz. E não é só, obviamente, fazer o Enem, você tem que ser aprovada no Enem. Eu vou falar um pouco da prova, mas só para vocês saberem, então ele é obrigatório, né? É uma prova, é o Exame Nacional da Magistratura, que acontece 2 vezes ao ano. E você sendo aprovado no Enem, você consegue aproveitar essa aprovação, vamos colocar assim, por 2 anos, prorrogáveis por uma única vez. Então, dá para você aproveitar essa sua aprovação por 4 anos. Você consegue, para os concursos, que acontecerem nos próximos 4 anos, você consegue aproveitar esse Enem em que você foi aprovado. Ah, e se eu não conseguir passar em 4 anos? Vamos fazer Enem de novo. É essa a ideia, tá? Então, tem um limite aí para você usar. Deixa eu tomar uma água para falar mais com vocês. E quem organiza é a Fundação Getúlio Vargas. Uma outra coisa que eu gosto de falar é assim, ó.
Parem com esse negócio de, ai, não gosto dessa banca. Gente, isso é uma bobeira. Banca é tudo igual. Tá, eu te falo como aprovado em concurso. Banca é tudo igual. Se você tá bem preparado, pouco importa se é FGV, se é CESP, se é FCC, banca é tudo igual. Então não vem, ai, FGV, não sei o quê, a FCC, isso é bobeira. Isso é desculpa, é terceirização de culpa. É a pessoa que não conseguiu aprovar, ai, mas também a banca era CESP, né? Ah, pelo amor de Deus, quem tá aprovado nem sabe que banca que é do concurso está fazendo, né? Quem passa nem sabe que banca que é. Começa esses negócios de análise de banca, não, pelo amor de Deus, você tem que... A análise que você tem que ter é do direito, né? Se você souber direito, você vai passar em qualquer concurso que você fizer, independentemente da banca, tá? Então não se preocupe com isso. Mas voltando. Então, o Enem, o que a gente percebe... Deixa eu ver o que colocaram aqui mais no PPT, acho que colocaram... Eles colocaram as matérias, certo? Ô, gente. Eles colocaram as matérias aqui. Então, o Enem, eu vou ser bem sincera com você, ele é uma grande prova de direito constitucional. É uma grande prova de direito constitucional. Por quê? O CNJ, muito sabiamente, ele percebeu que as pessoas que estavam prestando concurso acabavam focando no estudo de uma matéria só, que era do concurso delas, e negligenciavam as outras. E aí estava acontecendo disso, da galera ir para um concurso da magistratura e fazer 20 pontos, fazer 30 pontos. O CNJ falou, peraí, esse pessoal precisa entender que juiz tem que ter conhecimento geral, tem que ser generalista. Aí você vai falar, Renata, mas até parece que você usa direito empresarial. É sério? Eu uso todo dia direito empresarial. Já ouviu falar em falência, RJ, sucessão de empresas, grupo econômico? Todo dia. SPE, né? A gente agora tá com um monte de coisa de SPE. Ai, Renata, até parece que você usa direito penal. Todo dia? Todo dia. Ai, o fulano pediu para fazer acordo para ser mandado embora, né? Pediu para ser mandado embora para sacar o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Parabéns, crime, estelionato. Eu tenho que saber disso. O outro lá me apresentou um atestado médico falso. Parabéns, crime, né? Falsidade ideológica. Eu tenho que saber disso. É todo dia, gente. Então, direito eleitoral já não, né? Eu tenho que reconhecer. Processo penal a gente usa também. Então, assim, eles querem que você tenha uma visão ampla do direito. Eles quem? O CNJ, que foi quem inventou isso. E aí, então, veio o tal do Enem. E o Enem, ele cobre, então, constitucional, administrativo, humano, civil, processo penal e direito eleitoral, mas, gente, com foco constitucional. Com foco constitucional. Então, se você é um bom conhecedor de direito constitucional, você não vai ter dificuldade nenhuma no Enem. Nenhuma. Eu andei fazendo os últimos Enems para ver, para falar, será que eu passaria nesse negócio? E eu passaria. Ah, mas você já é juíza. Mas não tem nada a ver, gente. Eu não estudo direitos humanos há muito tempo, eu não estudo administrativo há muito tempo, mas eu tenho esse conhecimento amplo, esse conhecimento generalista. Eu tô falando isso porque, assim, o Enem não é uma prova difícil. Tem gente falando, não, Enem é impossível de passar. Não é. Se você tivesse conhecimento generalista do direito constitucional, você consegue passar no Enem. Mesmo porque, assim, a nota de corte é pequena, é em torno de 60%. Não sei se eles colocaram aqui, acho que não. Mas é em torno de 60%. Então, acho que é 50 e poucos por cento. Então, assim, não é nada. Ninguém tá exigindo que você faça. Deixa eu ver, até acho que o pessoal comeu bola aqui. Hoje eu sabia isso, decor, agora eu já não sei mais. Mas, salvo engano, deixa eu ver. Nota de corte Enem. Nota de corte Enem. Quer ver? 70%. Ó, 70% não é muito. De A novo. nota de corte do Exame Nacional da Gente, Magistratura. tá falando. Tá falando, desculpa. Isso, é 70%. Então, assim, ai, mas é muito, não é. E no caso de ação afirmativa, tá? Negro, indígena e PCD é 50. Então, você tem que fazer 56 questões. Parece muito, mas não é. Por quê? Pela dificuldade da prova. Não é uma prova absurda. Não é uma prova tão difícil. Só que é isso, você tem que se preparar para ela. E aí, se preparar para o Enem, hoje eu vejo que assim, é muito, muito, muito conhecer os posicionamentos vinculantes dos tribunais superiores. Então, temas de repercussão geral do STF, temas de recurso repetitivo do STJ, do TST. Então, é conhecer muito essa jurisprudência dos tribunais superiores. Eu vou falar uma coisa que vai parecer jabá, mas não é. De coração, tá? Agora sai a professora Renata e entra a Renata, pessoa física, que passou num concurso público. Ô, gente, tem que fazer cursinho, tá?
E não é que eu tô tentando, vocês têm curso, vocês estão tentando, eu tava tentando vender. Não, você pode fazer o cursinho que você quiser. Eu não tô tentando vender o curso do meu curso, Darlan, desculpa. Você pode fazer o curso que você quiser, tá? O nosso curso é excelente, né? Eu dou aula na parte de trabalho. Eu vou falar dos trabalhistas aqui, onde é que cai. Mas assim, cara, tem que fazer cursinho, viu? Eu vou contar a Renata Metidinha, que sai da São Francisco como melhor aluna, e eu sou muito boa, pra não falar um palavrão aqui, porque tá gravado, e o juiz não fala palavrão. Enfim, então, nossa, eu sou, né, maravilhosa. Eu fui fazer um concurso, assim, só pra treinar, porque eu não tinha os 3 anos, mas logo que eu me formei, eu queria ser juíza. E aí eu fui fazer concurso. Depois abandonei, fui advogar, fui dar aula, mas eu fui fazer um concurso. E eu me lembro, assim, de que foi ridículo, sei lá, acertei 50 questões. Sabe, 52, era uma coisa assim, foi bem ridículo. Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu comecei a estudar sozinha, né? Aí fui fazer outro concurso, aumentou pra 60. Falei, caramba. Aí eu fiz cursinho. Quando eu fui prestar pra magistratura mesmo, real oficial, eu fiz cursinho. Fiz um cursinho e aí eu acertei 70 e sei lá quanto, quase 80. 80 questões, eram 100, né? Eu não sei, mas eu sei que eu passei com folga da nota de corte. Então, eu digo pra você, por mais que você se ache mini-ministro, mini-ministra, que tem muito por aí, tem que fazer cursinho, tá? Porque o cursinho, ele te direciona pra onde você tem que estudar. Porque eu tava lá, eu lembro que eu peguei a coleção do... Como é que é o nome desse cara? Silvio Rodrigues. E eu fui lendo. Adiantou alguma coisa? Nada. Aí eu fui fazer 3 aulas de Direito Civil no cursinho, adiantou super. Então, eu recomendo que você faça cursinho. Agora, de coração. Renata, não tem nada a ver, não quero vender. Mas eu recomendo, tá? De coração. Então é isso. E se quiser fazer o nosso, tá aí. O nosso é incrível. Brincadeiras à parte. Assim, você que é trabalhista, você me pergunta, Renata, não cai nada de direito do trabalho nessa prova? Cai. Na parte de direito constitucional, uma das vertentes lá é o direito constitucional do trabalho. Muita gente criticou o Enem quando ele saiu, muita gente da área trabalhista, porque falava, é um absurdo, porque o Enem não cobra direito do trabalho, e eu vou ser juíza do trabalho, eu vou ser juiz do trabalho. Primeiro, ele cobra. E segundo, eu repito, a ideia é ver se você é um bom juiz, porque você é generalista. Você precisa conhecer um pouquinho de tudo e, sobretudo, você precisa entender assim. Primeiro, coisas que os tribunais superiores estão sedimentando. Não dá. Eu sinto muito por profissionais do direito, por exemplo, que ficam criticando à torta e à direita o STF. Eu sinto muito porque, assim. Não dá para você ficar criticando as decisões do STF. Existe uma coisa chamada disciplina judiciária. Se o STF falou, tá falado, gente. Você pode não concordar, você pode até assim num ambiente acadêmico você questionar, sabe? Mas num ambiente acadêmico, aí sair falando por aí, a ditadura da toga e não sei o que lá. Eu sinto muito por você. Inclusive, muito provavelmente você não vai passar no concurso com esse pensamento, sabe? Se espera também que o juiz tenha uma disciplina, saiba que ele está, sim, subordinado a esses posicionamentos e que por mais que eu não concorde ou não goste de um posicionamento ou outro, eu tenho que aplicar. Então, o CNJ manda muito bem quando ele cobra isso. Outra coisa, sabe? Além dos conhecimentos dos tribunais superiores. Então, por exemplo, né, trabalhista, eles vão te perguntar sobre a suspensão do tema sobre pejotização, o tema 389, quem era trabalhista sabe do que eu tô falando. Eles vão te perguntar sobre o tema do Uber, que acho que é 1231. Eles vão te perguntar sobre o tema 1118, que é de terceirização. Eles vão te perguntar esses temas, realmente, tá? E se você já começa, STF, cara, desculpa. Então, assim, você não tem o perfil que a magistratura quer, né? A gente quer pessoas que saibam também respeitar ordens, respeitar a lei, né? Porque senão a gente dá margem para que a população saia falando que a gente é marajá, que a gente não trabalha, sabe? Essas coisas. E porque, né, a gente tem que respeitar a lei, tem que ter uma preocupação com isso também. E uma outra coisa, gente, preocupação com direitos humanos. Vocês viram aí, né? Uma das matérias que é cobrada e é cobrada com força, direitos humanos. A gente tem muitos discursos aí de ódio e tal, e se você é da turma que gosta de endossar esse tipo de discurso, nem presta. Porque, para você ter uma ideia, ó, por exemplo, há uns 2 ou 3 exames do Enem, a primeira pergunta era sobre utilização de banheiro por empregado trans. Pronto, acabou. E aí?
Então, acho que era um homem trans, não lembro mais se era homem ou mulher trans, mas acho que era um homem trans, que queria saber que banheiro que ele usa na empresa. E aí? Né? Aí você vai falar, mas deve ter algum posicionamento já vinculante do STF? Não tem. É uma questão de humanidade, é uma questão de direitos humanos. Se ele se identifica como homem, ele usa o banheiro masculino. Acabou. Ah, mas não tem a mais. Se ele se identifica como homem, ele usa o banheiro masculino. E, inclusive, ele vai chegar na sua audiência. Sabe coisa que acontece? Vem lá, Marina. Você chama reclamante. Reclamante Marina da Silva. Né? Virou Marina. Reclamante Marina da Silva. Entra um homem. Aí você tem que ter o discernimento para não perguntar, ué, tá errado? Você tem que ter esse discernimento para perguntar, qual é seu nome social? Entendeu? Então é uma coisa que parece uma bobeira, mas que o Enem cobra. Juro por Deus, que é assim, eu não posso chegar, gente, tá errado isso aqui? Tá errado aqui na minha pauta? Por que é Marina? Ele fala, eu sou Mário, nome social. Já pensou? Então você tem que ter o discernimento para perguntar, qual é o seu nome social, por favor? Entendeu? É esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia. E o CNJ tem uma preocupação com isso. Portanto, isso é cobrado no Enem. Eu tenho que avisar, porque depois vem com, né, não sei o quê, eu não queria ter feito não queria responder dessa forma. Se você não queria responder com essa forma, sinto muito, mas você ia responder da forma errada, tá? Então, eu sempre gosto de falar isso para vocês não assustarem depois com a prova do Enem, porque ela é assim. Então, direito do trabalho cai, já falei, né? E que mais? Ah, sim. Aí, você passou no Enem. Feliz, parabéns, graças a Deus, deu certo, que bênção. Daí você vai para a segunda parte, aí você respira fundo, pega todo o ar do fundo do seu coração e vai para a segunda parte. É uma maratona, tá, gente? Quem é corredor como eu sabe que é assim, né? É uma maratona. Então, você passou ali Você passou do 10K, você fala, ufa, aqueci. Você passou dos 21, putz, metade da prova ainda falta, né? Então é aquilo, é assim, é uma maratona. Então aqui você chegou nos 21 km, metade da prova falta. Ou se você é meio maratonista, você chegou no 12, ainda faltam 9 pela frente. Então, é assim, gente, é um negócio que aqui o bicho pega. O Enem, ele é mais tranquilo, né? Assim, lógico, né? Ele é assim, ele cobra coisas profundas, mais aprofundadas do que a OAB, mas o bicho vai pegar aqui mesmo, aqui no seu concurso específico. E aí é edital. Por exemplo, eu já tô vendo aqui que não botaram o meu trabalhista na minha área. Eles colocaram as disciplinas mais recorrentes. E eu vou te falar que realmente são, porque, ó, na trabalhista cai constitucional, civil, administrativa, processo civil, penal. Processo penal não cai, tributário também não. Cai humanos e cai legislação. Legislação específica, o que eles consideram? Não cai. Pra gente não cai regimento interno, essas coisas. Agora, por exemplo, na trabalhista, então a gente tem constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal, humanos, desses aí. Aí tem trabalho, processo do trabalho. Aí começa internacional, ECA, consumidor, empresarial tá aí? Empresarial. São 12 matérias. Na área trabalhista, então a gente tem essas 12 matérias. E aí você tem que ver. Então, eu acredito, por exemplo, que se você. Previdenciário. Esqueci de previdenciário, 13. Previdenciário. Agora, por exemplo, se você vai para federal, eu sei que previdenciário tem um peso maior para magistratura federal, não vai cair trabalho, né? Então, assim, aí depende do edital que você escolher aí, da carreira que você escolher. Agora, sim. Uma dica que eu dou aqui é você se preocupar com as matérias consideradas, como é que a gente chama isso? Auxiliares, sabe? Que não são as matérias principais. Um erro muito grande que eu vejo de pessoas que estudam, por exemplo, para a magistratura do trabalho, vou falar da minha área, é focar em direito e processo do trabalho e se esquecer das matérias que são periféricas. Esse é o nome que o pessoal usa, o pessoal que é coach, essas coisas. Aliás, bobeira, tá? Ficar fazendo coach para concurso. Gente, pelo amor de Deus, não. Você precisa estudar. Você vai ficar perdendo tempo com reuniãozinha para ver qual que é a sua constelação familiar, a aura, o céu. Não, pelo amor de Deus, tá? Você tem que estudar. Bote na sua cabeça que você precisa estudar. E ninguém vai te ensinar a estudar. Estudar é sentar na cadeira e estudar. E pegar um livro e ler, e fazer um cursinho e fazer questão, sei lá. Mas voltando. As matérias tais periféricas,
as pessoas acabam deixando de lado. Então, direito do trabalho. O cara estuda trabalho, processo do trabalho, direito coletivo e previdenciário, vai, né? Aí ele fala, não vou olhar internacional, cai em 2 questões, sei lá, não acho que internacional cai em 8, mas, empresarial cai em 4 questões, eu não vou estudar esse negócio. Então, esse é o erro, porque o cara que passa estuda esse negócio. O cara que passa, ele tá mais preocupado com as matérias auxiliares do que com as matérias principais. Por quê? Eu parto do seguinte pressuposto, se eu quero virar juíza do trabalho, trabalho e processo do trabalho eu sei. Então eu preciso me preocupar com o restante, que eu não sei. A minha preocupação, é lógico, eu estudei trabalho, estudei processo de trabalho, estudei tudo. Mas o meu foco maior era nessas matérias, consumidor. Sabe, que eu vi na faculdade fazer 20 anos, não lembra, 15 anos, vai, não lembrava de mais nada. Penal, um mistério pra gente, assim, mesmo aquelas coisas tipo constitucional, processo civil, a gente acaba usando, né, no dia a dia, quando é advogado, mas essas matérias, assim, eu não tinha contato, mesmo internacional, não tinha contato nenhum. Então, o meu foco era nessas matérias, eu acredito, eu ousaria dizer até que eu fui aprovada graças a isso, o meu foco era diferente de outras pessoas que estudavam só direito e processo do trabalho, não faz sentido você ficar estudando só direito e processo do trabalho, porque não é só isso que cai. Ah, mas é a maior parte da minha prova. É, mas não é. Ó, eu acho que assim, direito e processo do trabalho, eu acho que deve dar uns 30% da prova. Uns 30, 40% da prova, então não é a maior parte da sua prova, né? Não é. É que nem aquele povo que vai fazer a prova da OAB e olha primeiro a peça, faz primeiro a peça e deixa 1 hora para fazer as questões. Você tá errado, porque vale metade cada uma. Você não pode fazer isso, né? Então é a mesma coisa aqui. Cuidado com essas matérias auxiliares, periféricas, que o pessoal deixa de estudar porque acha que não vai fazer diferença e vai fazer diferença, mesmo porque a minha, por exemplo, a estratégia que eu usei para minha prova foi primeiro fazer todas as questões de trabalho, processo do trabalho, que eram as matérias, e previdenciário, que eram as matérias mais palatáveis para mim. Depois, aí eu fui para processo civil e tal. Aí eu deixei essas coisas de consumidor, empresarial, com todo respeito, tá? Mas não era a minha matéria principal, eu deixei consumidor, empresarial pro fim da prova, que eu tinha pouco tempo, então eu precisava bater o olho na questão e saber o que estava certo, porque não dava para eu ficar pensando muito. Então, se você fizer essa estratégia, eu também acho que muita gente faz essa estratégia, né? Quando você chegar nessas questões, você já tá cansado, a sua cabeça já não tá mais pensando. E aí você precisa ter uma agilidade ali para responder, né? E aliás, eu já aproveito para dizer, eu acho que essa agilidade para responder, pelo menos assim, para mim, essa agilidade para responder, minha nutricionista mandando mensagem. Veio a nutricionista aí que tem que lidar com o povo que faz endurance. Quem é da área sabe, né? Coitada, é sofredora. Mas então, essa agilidade, eu acho que o que me trouxe foi treinar questões, viu, gente? Isso aí, assim, eu agradeço a Deus todo dia por esses sites de questões, que eu não posso falar o nome porque concorrem, mas, né, enfim, esses sites de questões aí que, tipo, você paga, eu pagava na época, você paga lá um valor. Eu acho tudo caro, então eu não vou falar que é um valor baixo, porque eu acho tudo caro. Tudo que passa de R$ 10 eu acho caro. Qualquer coisa, tá? Porque eu sou uma pessoa assim. Pra mim, meu marido chega, vamos assinar não sei qual streaming. Aí eu falo, quanto custa? Ele, R$ 15. Eu, não, muito caro. É assim, né? Eu acho caro. Então, assim, eu achava caro na época que eu assinava quase que eu falei, esses sites de concurso. Mas isso me ajudou num nível que vocês não têm noção, assim, num nível, porque eu nunca parei de trabalhar para estudar. E, aliás, eu acho que isso também me ajudou, viu? Na minha aprovação, eu tenho que ser sincera. Eu acho que quando você para tudo pra estudar, você começa a ficar meio doido, assim, meio doido, com todo respeito, mas você começa a ficar um pouco assim, bitolado demais, sabe? Então eu não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando normal, estudando. Então eu tinha pouco tempo, aí eu tinha que aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Daí eu entrava lá no meu site de concursos, de questões, e aí eu lembro assim de estar deitada na minha cama à noite com esse computador, acho que era um outro, acho que eu troquei, mas com o computador no colo e fazendo lá. Aí eu fazia, né, questão de civil, questão de processo civil, fazia muito, questão de empresarial. E aí eu comecei a perceber que existia um padrão nas questões. As questões de magistratura eram todas parecidas. De forma que quando eu cheguei na minha prova, eu lembro de ver questão assim, de processo civil, que eu falava, nossa, essa aqui, gente, eu já fiz 200 vezes, é a C, sabe? Assim, e isso me deu agilidade, o que é importante. Pelo menos pra mim foi, porque eu sou uma pessoa preocupada com o tempo de prova. Eu sempre sou aquela que vai até o final, sabe, uma das últimas a entregar. Então,
Isso me ajudou bastante, tá? Então é a dica que eu dou para vocês fazerem fazerem muitas questões. E eu nem sei porque eu tô falando de tudo isso, mas eu tô falando. Tô falando, das disciplinas, né? Das disciplinas. Então, estudem essas matérias periféricas também, não deixem de lado, porque às vezes a sua aprovação, ela depende disso. Aí eu acho que, isso, eles colocaram aqui os concursos previstos. O que é isso? Para 2026, né? Já falando, não vai aparecer Magis aqui, pelo menos eu acho que não. Magis a gente depende muito, Magis do trabalho, a gente, aliás, para todos os concursos federais a gente depende muito da conjuntura política do ano que vem, tá? Saibam disso. Então, sim, dependendo de quem entrar no poder, a gente vai ficar um bom tempo sem concurso. Então, se você já aproveita para prestar agora, né? Já aproveita pelo menos para prestar um cargo aí que a gente chama de escadinha, né? Um cargo meio agora, porque dependendo de quem entrar, assim, a gente deve ter uma parada nos concursos, assim como aconteceu em 2019, né? Parou completamente. Então, vamos, assim, né? E a magistratura do trabalho, ela tá nesse limbo, porque o último concurso da Magis foi em 23. Então, a expectativa é que tivesse um outro em 27. Então, ano que vem. Só que tudo depende da conjuntura política. Então, vamos aguardar. Então, mas assim, de qualquer forma, o que é isso? Diferentes estágios. Procurador, advogado, não, está errado. Isso aqui acho que eles pegaram de um outro. Deve ser do PPT do Daniel Lamounier, procurador. O meu é magistratura. Ó. Então, assim, Enem a gente tem 2 por ano, o primeiro normalmente em abril e o outro em outubro, mais ou menos. E aí fiquem espertos, porque assim, a inscrição é rápida, tá? Então, Enem a gente tem com certeza 2 esse ano. Então, tem Tribunal de Justiça do Acre, remuneração é isso, é a remuneração do magistrado, tá? Só considere que tem desconto, tá, nisso. E esse povo que fica falando, mas vocês têm um monte de penduricalho, não é bem assim, tá bom? Não entra achando que você vai... O estadual é uma lógica um pouco diferente, que ganha mais realmente. Mas é essa remuneração e tem os descontos do federal, tá bom? Então, o que a gente... realmente tem uma verba indenizatória ou outra, mas é pouca coisa, não é isso que falam por aí, não. Beleza, mas tem aí, então, não tem quantidade de vagas, né? Mas, ó, Acre, Bahia, beleza, 100 vagas, ó, na Bahia. Eu super prestaria, hein? TJ Bahia, eu acho que é um concursão. Minas costuma ser bem concorrido, viu? Concurso de Minas, quando sai. Minas e Sul, de um modo geral, quando sai, assim, é um desespero completo. Ó lá, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também, 30 vagas. Esse aqui é concorrido, minha gente. Esse daqui, se você quiser, já internaliza a ideia. Se você já passou no Enem, né? Já internaliza a ideia de que você vai concorrer. E lá, salvo engano, eles fazem muitas perguntas do regimento interno, do tribunal. Então, assim, vá já preparada. O do Distrito Federal também é bem concorrido. Tudo é concorrido, na verdade, né? Mas Distrito Federal, lá, o que acontece lá, a gente tem a UNB, né? Que é uma excepcional faculdade e forma excepcionais profissionais em direito. E aí, esses caras, eles são concurseiros. Então, você vai concorrer com a galera da UNB. Se você é da UNB, você sabe do que eu estou falando. Vocês têm uma formação para serem concurseiros. E não é demérito, porque a São Francisco também nos forma para sermos concurseiros. Eu fugi, depois eu voltei, né? Tanto é que assim, você vê, eu virei advogado, depois eu voltei. Mas então a concorrência é forte ali. Aí, legal, vai sair 2 e 5. Vai sair todos. Que bom, gente. Vão sair todos os TRFs, menos o 4, que é Sul. É Sul, né? É Sul. É Sul? É. Enfim, aí o 1 também não. 1 também não vai sair, que é Brasília. Mas, então vai sair 2, legal. Juiz substituto, vai sair TRF 5, vai sair 6. E vai sair 3. 3 é o nosso aqui de São Paulo. Não, TRT. TRT não, é TRF, a gente tá errado, tá? Não é TRT3. Não é TRT3. É TRF3, que é o nosso TRF aqui de São Paulo. Eu nem sabia que tinha previsão de tanto TRF assim. TRF é uma boa, só que é assim, de novo, é concurso federal. E concurso federal, por exemplo, TRF6 é Nordeste, então você pode pegar qualquer estado. TRF3 é São Paulo e Mato Grosso do Sul, então você pode pegar... Então você só tem que estar atento para isso, mas é aquilo, a pessoa, especialmente se é novinho, você tá aí começando a sua carreira, não é ruim, né? Eu ia reclamar de morar em Recife, assim, não tem nenhum problema com isso, tá? Que é isso? Tá. São os cursos aqui, que isso é bom, né? Olha só, eu gosto do verticalizado, tá?
Ô, gente, a gente tem curso pro Enan, tá? Deixa eu falar um pouco agora de curso. Deixa eu fazer o jabá, porque assim, eu também, eu sou remunerado pelo curso, né? Então eu preciso fazer um jabazinho. Brincadeira. Eu acho que o Darlan às vezes vê minhas aulas e fala, eu vou matar essa mulher, as besteiras que ela fala. Não, mas falando sério, eu acredito muito no curso em que eu atuo, que é o meu curso, tá? Eu acredito muito no curso e, em especial, nesse curso do Enan, porque só tem gente boa dando aula nesse curso do Enan, assim, além de mim, né, não é isso. Mas, por exemplo, eu sei que o Omar chamou de previdenciário dar aula nesse curso, e assim, é um cara com quem eu tive aula quando eu estudei previdenciário. É um espetáculo. Tem a Ivana. Eu não sei quem que tá nas matérias, mas assim, é só gente de muito nome e não basta ter nome, né? Tem gente que tem nome, a gente sabe bem disso. Na minha área tem bastante. E assim, a gente não consegue assistir a aula, né? Então, eu ainda, que já passei dos 40, eu começo a cansar das coisas. Meu Deus, dá um soninho. Às vezes eu pego umas aulas pra assistir, como é que dá um soninho, sabe? Então eu entendo. O Enan, então, mas o curso aqui do Enan é assim, é incrível. E eu confio tanto no meu curso que eu já fiz uma proposta de curso da Magistratura do Trabalho pro Darlan e pro Marco Antônio. A gente tá aí conversando, mas eu acho que vai sair. Por hora, a gente não tem curso específico, tá? Só que assim, eu tenho que ser sincera, a gente tem visto realmente que os nossos alunos, às vezes, estão procurando direto magistratura do trabalho sem se preocupar com o Enan. Então vamos focar? Vamos fazer Enan? Vamos fazer Enan, vamos fazer o genérico, e aí depois você pensa no específico. Se o meu curso não tiver curso, você vai fazer em outro lugar, não tem problema nenhum. Ou se você não gostar da gente, você vai fazer em outro lugar. Mas começa pelo Enan, e de novo, se você não gostar da gente, não precisa fazer Enan no meu curso, mas, sabe, começa pelo Enan, depois você... Porque às vezes assusta. Eu tenho uma historinha pra contar. Logo que eu vim aqui pro MC, a gente montou um curso da magistratura. E eu empolgadaça, tinha acabado de virar juiz, empolgadaça, não sei o quê. Vamos fazer um baita curso, vamos fazer um curso para aprovar mesmo. A gente começou, sei lá, com 120 alunos, a gente terminou com 10. Esses 10 foram aprovados, tá? Depois eu tive notícia que eles foram aprovados, alguns desistiram, mas assim, alguns foram para outras carreiras, mas foram aprovados. Mas por quê? Realmente, assim, é muito diferente. Então, pra você ter uma ideia, a primeira aula de um curso de magistratura do trabalho, eu vou falar sobre origens do direito do trabalho. Então, a gente vai falar sobre Fordismo, Taylorismo, corporativismo, como é que era Getúlio, como é que, sabe, o welfare state. E a pessoa assusta, porque a pessoa fala, mas isso cai na minha prova? Cai. Então, assim, vamos dar um passinho de cada vez, passinho de formiguinha e não de elefante, né? O elefante mata a formiguinha, então vamos devagar. Ó, primeira coisa, Enan, vai fazer esse estudo mais genérico e tal. Passou no Enan, beleza. Aí você vai para um curso específico, né? E de novo, você não precisa fazer cursinho, mas aí a Renata falando, eu recomendo, eu acho que é fundamental para te direcionar. Ou o tanto de livro que eu tenho atrás de mim. Tirando as bonecas, né? É uma boneca ali, é uma Barbie juíza. Tá toda torta, mas é uma Barbie juíza ali. Caiu a toga dela, vejam. Então, assim, olha o tanto de livro que eu tenho. Você acha mesmo que eu tenho um direcionamento pra saber o que eu tenho que ler, o que eu não tenho que ler? Né? A pessoa, eu pego um livro aqui, lê um pouco, aí largo, aí pego outro, tá? Então, eu acho que o cursinho dá esse direcionamento de coração, tá? Bom, gente, acho que é isso. Era mais um bate-papo, né? E só pra fechar. Ser juiz é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso que ele colocou na minha vida, porque foi ele. E eu falo que Deus demorou um pouquinho para colocar, porque ele sabia que não era o momento. Quando eu fui aprovada lá na faculdade, oh meu Deus, quando eu graduei, lá eu tinha 22, 23 anos, eu prestei alguns concursos por um ano, mais ou menos, eu nem tinha tempo, mas eu prestei. E eu não passei, nem era para passar, porque eu não tinha os 3 anos. Mas aí eu desisti e eu fiquei 15 anos dando aula, sendo advogada. E em algum momento Deus veio e falou: Renata, agora é a sua hora. E foi. Então, isso é uma outra coisa que eu falo. Não tem essa de, quantos anos para me preparar. Isso não existe, gente. Cada um tem a sua história. Eu prestei, o concurso que eu prestei, eu passei. Eu tenho amigas que ficaram estudando 8 anos, 5 anos, 10 anos, 13 anos. Então, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. Se você não é religioso, não tem problema, mas para mim, assim, foi Deus que um dia chegou e falou: é hora de a Renata assumir a magistratura. E isso veio, e eu sou muito feliz, ó, fico até emocionada, eu sou muito feliz com o que eu faço, eu gosto muito
de ser juíza, mas muito mesmo. Eu tenho prazer. Sabe aquela juíza que, às vezes eu tô sem nada pra fazer, eu abro o PJE e começo a despachar nos processos que eu acho ali que estão parados, sabe? Eu gosto, eu tenho prazer, eu tenho orgulho do meu tribunal, eu tenho orgulho da minha carreira, eu tenho orgulho dos meus tribunais superiores, que são meus chefes, e é muito gratificante. Se você tem essa gana, vem comigo que vai dar certo, tá bom? Que eu ia? Eu ia falar uma outra coisa desse negócio de tempo. Ah, uma coisa só. Última coisa, eu juro. Eu tenho 5 minutos ainda. Não me cortem. Uma última coisa. Ô, gente, cuidado só. Pra quem parou de trabalhar e deixou uma reserva financeira pra prestar concurso, porque assim, o concurso sozinho leva 2 anos, tá? O meu concurso começou em março de 17, eu tomei posse em abril de 19. Então, um concurso só. O concurso demora muito tempo. Então, assim, considerem na sua reserva que o seu concurso, quando você começar a passar realmente, vai levar pelo menos 1 ano e meio aí, porque senão você fica sem dinheiro. Eu me lembro que muitos amigos, quando entraram na magistratura, tiveram que pagar os empréstimos que contraíram no período, porque eles não contavam com um concurso tão demorado. E assim, demora, tá? Então, assim, se tá fazendo seu pezinho de meia pra só estudar, considera que o concurso demora pra caramba. Senão você vai cair do cavalo, tá? É isso, gente. Então, agradeço, foi um prazer. Falei loucamente. Se me dessem mais 1 hora, eu falaria mais 1 hora. E espero ser sua colega. É tudo colega, tá? Mesmo que você vá pra criminal, Jesus amado, você vai ser meu colega e eu vou te admirar. Beleza? Obrigada, gente. Um beijo, boa noite, bom descanso pra todo mundo e até a próxima.